Fala, moçada que curte literatura! Eu sou o José Luiz e este é o Litera Nerd. Hoje eu vim falar pra vocês sobre a minha HQ preferida, Sandman, roteirizada pelo Neil Gaiman. Neste vídeo eu vou dar todas as informações que você precisa para começar a ler Sandman. Vou listar todos os arcos das histórias, além de falar brevemente das duas continuações que nós tivemos depois da publicação original. Em primeiro lugar, acho que vale uma explicação rápida sobre o que são os arcos, que é um termo que muitas pessoas que não leem HQ me perguntam a respeito quando eu indico Sandman, ou Os Mortos-Vivos, ou Fábulas. Então acho que vale a pena uma explicação aqui. Como as HQs costumam ser publicadas em histórias mensais, que costumam se interligar com a edição anterior e com a edição posterior, fica meio difícil para quem não está acompanhando desde o começo pegar a história no meio. E provavelmente por isso foram criados os arcos de histórias. Não que essas tramas não se interliguem com outras tramas anteriores, mas normalmente se você ler um arco, você vai entender o que está acontecendo dentro daquele arco. Depois, se você quiser saber mais, você pega arcos anteriores e acaba entendendo melhor a história daquela HQ. Bom, e a publicação original de Sandman foi lançada em 10 arcos diferentes, começando em Prelúdios e Noturnos e terminando em Despertar. Em 1988, a DC Comics propôs ao Neil Gaiman que ele reformulasse um antigo herói. Gaiman perguntou qual era o briefing, e a resposta que ele recebeu foi o sonho de todo roteirista. Queremos um novo Sandman. Mantenha o nome, o resto é com você. E foi aí que o Neil Gaiman criou aquela que é, para mim, a melhor HQ de todos os tempos. Ele nasceu em 1960 e completou 55 anos agora no último dia 10 de novembro. E é por isso que nesse mês vários canais aqui do YouTube estão fazendo vídeos a respeito dos livros do Neil Gaiman. O projeto é chamado All About Gaiman e foi criado pela Maíra, do canal All About That Book. Ele tinha apenas 28 anos quando lançou a primeira das 75 edições de Sandman. A HQ foi publicada por 7 anos, de janeiro de 1989 até março de 1996. Sempre roteirizada pelo Neil Gaiman, sempre com capas do Dave McKean, mas com vários artistas diferentes ilustrando as 75 edições. Em 2009 foi lançado Sandman, Caçadores de Sonhos, uma minissérie em 4 edições. E em 2011, uma nova minissérie foi lançada em 6 edições, Sandman Prelúdio, que lá fora é chamada de Sandman Overture, e que finalmente, nesse mês, começou a ser publicada aqui no Brasil pela Panini. Mas quem é Sandman? Sandman, ou Sonho, ou Morpheus, ou uma série de outros nomes que ele é chamado durante a HQ, é o Senhor do Mundo dos Sonhos. Seu reino é o sonhar, e é de lá que ele controla os sonhos de todas as criaturas vivas. Ele é um dos perpétuos, 7 irmãos que não são deuses, pois já existiam antes do primeiro deus ser criado. Segundo a mitologia de Sandman, um deus deixa de existir quando não existem mais pessoas que acreditem nesse deus. E isso jamais vai acontecer com um dos perpétuos. Eles sempre existirão enquanto existir uma criatura viva. Os 7 perpétuos são, em ordem de idade, destino, morte, sonho, destruição, desejo, a sua irmã gêmea desespero e delírio. Esses 7 seres interferem em diversas facetas da humanidade e de todos os outros seres. Um fato interessante de se notar é que o nome de todos os perpétuos em inglês começa com a letra D, o que não deu para acontecer aqui no Brasil com a tradução, já que nós temos sonho e morte, que em inglês é dream e death. Como eu falei antes, as 75 edições originais de Sandman foram divididas em 10 arcos. E eu vou mostrar para vocês cada um deles nesses encadernados que foram lançados aqui pela Conrad. Essa edição de luxo, com capa dura, papel especial. Essa é uma edição muito bonita que está esgotada há muito tempo e que tem muita gente na internet interessada nela. Eu já recebi várias propostas no Scooby por esses encadernados. Atualmente, o Sandman é lançado pela Panini e eles não lançaram dessa forma. Eles lançaram aquele Absolute Sandman, e que na verdade junta mais de um arco no mesmo encadernado. O primeiro encadernado, o Absolute Sandman 1, contém os 3 primeiros arcos, correspondente a esses 3 aqui, mas esse Absolute Sandman da Panini são 5 edições. E pelo que eu sei, algumas dessas edições também estão esgotadas. Então está meio difícil você achar Sandman completo para comprar. O primeiro arco de Sandman é Prelúdios e Noturnos. Ele corresponde às edições de 1 a 8 da HQ, que foram lançados em 1989. A história começa com Sandman sendo preso por um grupo de ocultistas, e depois de todo o desenrolar dele conseguindo se soltar e dele indo atrás das ferramentas dele que foram roubadas. É um ótimo começo de história e que prende muito a atenção do leitor, e que depois desse primeiro arco com certeza é fisgado e que nunca mais vai querer deixar de ler Sandman. O segundo arco é A Casa de Bonecas, que é um dos meus preferidos, talvez seja o meu preferido, que corresponde às edições de 9 a 16, lançadas entre 1989 e 1990. O terceiro arco é bem curtinho, é Terra de Sonhos, que na verdade são 4 edições avulsas, as edições de 17 a 20, lançadas em 1990. Nesse arco tem uma história extremamente interessante, talvez a melhor história de toda a saga do Sandman, que é Sonho de uma Noite de Verão,
onde William Shakespeare é um dos personagens. Essa adaptação de Sonho de uma Noite de Verão acabou ganhando o World Fantasy Award de 1991 de melhor história curta, o que deixou muita gente de cabelo em pé, porque afinal onde já se viu uma HQ ganhar de contos sérios. Então é isso, o Neil Gaiman levando prêmios para casa com Sandman. O quarto arco de Sandman é a Estação das Brumas, que corresponde às edições de 21 a 28, que foram lançadas entre 1990 e 1991. O quinto arco é Um Jogo de Você, que corresponde às edições de 32 a 37 da HQ, que foram lançados entre 1991 e 1992. O sexto arco de Sandman é Fábulas e Reflexões, que corresponde, na verdade, a várias histórias curtas, e é o único arco que contém edições fora de ordem. Então aqui nós temos as edições de 29 a 31, depois de 38 a 40, a 50, a Sandman Especial 1 e a Vertigo Preview 1. E aí nós chegamos no sétimo arco, que é Vidas Breves, que corresponde às edições de 41 a 49, que foram lançadas entre 1992 e 1993. Este arco é bem interessante porque nele nós somos apresentados melhor a outros perpétuos, além do sonho, da morte e do desejo, que já aparecem bastante em arcos anteriores. O oitavo arco do Sandman também é bem curtinho, é O Fim dos Mundos, que corresponde às edições de 51 a 56, todas lançadas no ano de 1993. O nono arco é um dos mais importantes e também o maior de todos. Ele é o Entes Queridos, e corresponde às edições de 57 a 69, além da revista Vertigo Jam 1. Eles foram lançados entre 1993 e 1995. E finalmente nós chegamos no décimo e último arco, Despertar, que são as edições de 70 a 75. Essas HQs foram lançadas entre 95 e 96. E como eu disse lá no começo, entre janeiro e abril de 2009, foi lançado Sandman, Caçadores de Sonhos, que é baseado em um romance escrito pelo Neil Gaiman em 1999. E 10 anos depois do lançamento desse romance, o Neil Gaiman acabou roteirizando esse quadrinho, que foi lindamente ilustrado pelo P. Craig Russell. A história do Caçadores de Sonhos é lindíssima, ela mistura Sandman com lendas japonesas. Eu ainda não li o romance, mas a HQ é muito boa. Depois disso nós temos Sandman Prelúdio, que começou a ser lançado em dezembro de 2013, e que chegou agora no seu sexto fascículo, que eu acho que é o último, e que aqui no Brasil começou a ser lançado neste mês, ou no mês passado, pela Panini. Isso aqui são as duas primeiras edições, eu acho que vão ser 3 encadernados, cada um com 2 edições. E assim, eu não conheço a história toda, eu só li esses 2 até agora. Não dá pra falar muito bem da história, mas o que dá pra falar é que as ilustrações são lindas, as cores, as ilustrações do J.H. Williams III são realmente impressionantes. E o trabalho dele está espetacular. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like. Isso ajuda bastante o canal a se desenvolver. Caso você tenha ficado com alguma dúvida a respeito de Sandman ou sobre o Neil Gaiman, deixe o seu comentário aqui embaixo que eu vou responder para todo mundo. Me procure nas redes sociais, Literanerd no Instagram, no Facebook e no Scooby. Vou deixar o link para o All About That Book na descrição, que é o canal da Maíra. Lá você vai achar todos os vídeos que ela está fazendo sobre o Neil Gaiman, sobre os livros dele. São vídeos muito bons. E até a próxima.